Então, quando a gente vê um relé de proteção aqui, ó, e eu quero fazer uma avaliação com ele, eu quero falar o seguinte, olha só, eu sei que a minha corrente estimada de curto-circuito no meu sistema, ela é, por exemplo, igual está aqui, ó, 1.200 amperes, tá? 1.200 amperes. Essa é a corrente de curto-circuito. Eu quero saber com que tempo essa proteção aqui, ó, deixa eu até apagar ela aqui, ó. Essa proteção ela vai operar. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá em 1.200 amperes, vou traçar uma reta em 1.200 amperes, ok? Então é esse ponto que cruzou aqui, ó. Bacana. Então aqui, ó, aqui é 1.200 amperes de corrente. Então cruzei com o eixo X, que é corrente. Eu quero saber o tempo de operação. Para eu saber o tempo de operação da proteção, lembrando, gente, que isso aqui, aí vamos lá. Vamos no gráfico, ó, vou traçar, finge que está em cima, tá? Eu tenho aqui, ó, 0,1. Então eu tenho aqui, essa reta aqui, ó, é 0,1. Aqui ele vai variando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele varia a cada 0,02. Então esse daqui, ó, é 0,12 segundos. Essa de cima aqui que a gente quer analisar é 0,14 segundos. Aí se a gente seguisse era 16, 18. Então, ó, na verdade ele vai de 5 em 5, aqui é 1, eu pensei que era 0,2. Então ele vai, ó, 0,1 até 1, ó, 1 menos 0,1 dividido por 5. Essa é a variação dele aqui, ó. Então ele vai variar aqui 0,9. Então 0,1, 0,2... ele vai variando aqui no tempo até chegar no tempo de operação. Então, se a gente, inclusive, quer ver? Vou botar o mouse aqui, ó. Então, ele vai aqui até o 0,45, que é o tempo de operação dele aqui, ó. 0,25 ele está variando. Então, quando eu bato no gráfico dele aqui, a variação dele que eu tenho no coordenograma vai definir de quanto em quanto esse coordenograma está pulando aqui. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, com o mouse em cima, eu tenho 0,45, que é o tempo de operação dessa proteção, 0,45 segundos, tá? Que foi a variação dele. Aí você fala assim, pô, mas o coordenograma de proteção, quando eu avalio esse tempo de operação dele aqui, ele corresponde com o tempo real que o meu relé vai operar? Não. Esse tempo de operação aqui, ele corresponde ao tempo teórico. Tempo teórico de operação do relé de proteção. Esse daqui é o tempo teórico, gente. Então, esse tempo que a gente pegou aqui, ó, ele não é o tempo que efetivamente, se eu medir o relé operando, vai operar. Pô, mas como assim? O gráfico está aqui, plotou a curva de proteção do relé, está falando no coordenograma que esse é o tempo de proteção. Por que que ele não vai operar, né, nesse tempo? Porque é o seguinte, gente, o relé de proteção, o tempo de operação da saída dele, efetivamente é o tempo de operação teórico mais o erro de tempo, normalmente em segundos, desse equipamento, esse tempo de operação do relé de proteção. Então, gente, esse tem que ser contabilizado também o erro do tempo de operação do relé de proteção. Esse erro vem no manual do relé de proteção. Então o manual vai falar, ó, o meu relé, nessa faixa de corrente, ele vai ter um erro de mais ou menos tantos segundos, um erro de mais ou menos tantos %. Então esse erro vem indicado no manual do fabricante. O tempo, o erro de operação da proteção, tá? Só que lembrando que, aí você fala assim, beleza,
Então, nesse gráfico aqui que eu estou vendo, ó, à medida que eu vou aumentando a corrente, o tempo de operação vai diminuindo do relé. Só que isso tem um limite. Ó. Então, aumentei a corrente, o tempo está diminuindo. Isso é o que a gente chama de curvas de tempo inverso. O que são curvas de tempo inverso? À medida que eu aumento o tempo, a corrente, diminui-se o tempo de operação da proteção. Beleza, eu entendi que o tempo de operação ele vai aumentando, só que o seguinte, existe um limite. Normalmente, o limite de tempo, o tempo mais rápido que o relé de proteção vai operar, ele está na faixa de 0,02 segundos, ou seja, 20 milissegundos, e 0,04 segundos. 40 milissegundos, ok? Então, normalmente, esse tempo, o mais rápido que ele vai fazer, ele está dentro dessa faixa. Então, ele tem um limite. Ele não opera instantaneamente. Por quê? O relé de proteção, gente, deixa eu pegar um aqui. Ele vai receber as correntes nos seus terminais e as correntes vão entrar. Ele vai processar esta informação, a gente manda uma saída, ok? Mesmo que seja uma corrente de curto circuito, por exemplo, igual essa daqui, que o relé já está na região instantânea, ele tem um tempo máximo de operação devido às características do rádio. Não existe instantâneo. Não existe, na prática, operação instantânea do relé. Ele tem um tempo, né, que vai variar nessa faixa aqui, que vai ser o mais rápido que ele vai conseguir fazer a sua operação da proteção.